Este vídeo foi elaborado como trabalho final da matéria Métodos Avançados em Biotecnociência 2 do Programa de Pós-Graduação em Biotecnociência da UFABC. O Instagram é uma das redes sociais mais usadas atualmente e comprova que uma boa foto significa uma boa propaganda, bons seguidores e reconhecimento. Na ciência acontece o mesmo. Todos buscam uma boa foto para as capas das revistas científicas. A evolução das técnicas de microscopia permite a obtenção de imagens de alta resolução. O surgimento de novas sondas fluorescentes e equipamentos como o microscópio confocal com Z-Stack permitem a obtenção de imagem em 3D, assim como a diferenciação e quantificação das mais diversas estruturas presentes no material analisado. Afinal, todos querem sua pesquisa como capa de revista. O uso de lentes, lupas e cristais datam desde a antiguidade. A capa do Pink Floyd indica a interação da luz com um prisma. A microscopia se baseia na interação da luz com a matéria. Tal interação pode provocar diversos efeitos ópticos, como reflexão especular ou difusa, refração, absorção e transmissão. A explicação para os diferentes comportamentos da luz é explicado pela sua dualidade onda-partícula. Como mostrado na foto do álbum do Pink Floyd, cristais e outros materiais são usados para a construção de lentes capazes de ampliar o material analisado. Assim, é possível ver objetos muito grandes e distantes, como planetas, e também micro-organismos e partículas nanométricas não visíveis a olho nu. No processo de ampliação, o que dita as regras é a física de como a luz interage com esses materiais, a distância entre os objetos, a composição das lentes. Contudo, a química também está muito presente na microscopia, como no uso de corantes que interagem com o material, dando cor e facilitando a visualização. E na microscopia de fluorescência, onde os mais diversos comprimentos de onda do espectro eletromagnético são usados para excitar um elétron, o qual floresce, emite energia na forma de um fóton, quando retorna ao seu estado fundamental. Basicamente, a luz é o alimento que faz o elétron correr e, na sua volta para casa, já cansado, ele emite energia que é vista no microscópio como um objeto fluorescente. No caso dos humanos, essa energia, infelizmente, não é tão interessante como a de alguns materiais. Mas como caracterizar e diferenciar estruturas na molécula? Ao invés dos uniformes dos dois times na partida de futebol, pode ser usado um fluoróforo ou combinações de fluoróforos. Assim, o juiz, o time da casa e o adversário são diferenciados. No caso da imagem, temos uma estrutura celular em que o núcleo está marcado de azul, os microtúbulos em verde e outra estrutura periférica em vermelho. Resumindo, imagina que você seja o elétron, comportando-se como onda. Você estava no último nível do estado fundamental, sofá de casa, e após comer e beber, ou seja, receber energia, você sai do sofá de casa e vai se exercitar, andar até o parque. Depois de sair do seu nível fundamental e ir para um dos níveis superiores, você está cansado, quer voltar para perto de casa, portanto, faz o caminho para o sofá novamente. No caminho, perde energia na forma de fóton. Essa diferença de caminho percorrida do seu sofá até o parque e do parque para a porta de casa equivale a um elétron passando entre os diversos níveis de energia entre os estados mais e menos energéticos. O saldo e o produto final dessa maratona é o fenômeno da fluorescência. Você consegue obter o melhor do seu passeio se mantiver focado, não interagir com outras pessoas no caminho. Não parar para amarrar o sapato, tendo assim o melhor rendimento quântico de fluorescência, que é definido como uma razão entre o número de fótons emitidos e o número de fótons absorvidos. Bom, agora que nós já sabemos o que são fluorófilos, vamos a um estudo de caso para ver como que funciona isso na prática. Aqui nós temos um artigo que foi desenvolvido aqui na Universidade Federal do ABC pelo nosso próprio grupo de pesquisa. Ele avalia nada mais do que a interação entre nanopartículas poliméricas com proteínas encontradas no sangue. E por que essa avaliação é importante? A maioria dessas nanopartículas poliméricas são desenvolvidas para fazerem entrega de drogas ou de DNA, ou seja, elas precisam ter uma permanência no seu organismo. Essa permanência ela pode ser ditada através da absorção dessas proteínas que acontece durante a circulação no sangue. Algumas dessas proteínas são responsáveis pela exclusão dessas nanopartículas do nosso organismo. Então, o estudo ele avalia quais proteínas que estão absorvidas na superfície das nanopartículas e quais as possíveis interações que essa nanopartícula pode ter com células que são encontradas no nosso organismo. As nanopartículas de interesse no trabalho foram as micelas poliméricas, que foram produzidas a partir de polímeros anfifílicos,
como o PHPMA-PDPA, o PEL-PDPA e o PMPC-PDPA. A diferença química desses copolímeros e a diferença da razão hidrofílica e hidrofóbica nas suas composições são responsáveis por ditar o tamanho da micela e a sua natureza química, o que vai influenciar diretamente na capacidade que essa micela vai ter ou não de encapsular um fármaco. O fármaco selecionado como molécula modelo foi a cumarina, uma molécula muito conhecida e que possui fluorescência que pode ser utilizada futuramente em análise. Dessa forma, diferentes análises físico-químicas e biológicas foram utilizadas para verificar a interação entre nanopartícula e proteína e o complexo formado para com o ambiente biológico. Assim, análises como espalhamento de luz, viabilidade celular, potencial zeta, efeitos hemolíticos, citometria de fluxo e, por fim, microscopia de fluorescência foram aplicadas. Como ponto central desse vídeo, nós temos a microscopia de fluorescência, e através dela foi possível verificar a relação direta entre as micelas produzidas e as diferentes linhagens celulares utilizadas. Através da ação da fluorescência da cumarina previamente encapsulada nas micelas poliméricas, foi possível observar diferentes comportamentos para as nanopartículas com e sem proteínas absorvidas em sua superfície. Por exemplo, o PMPC-PDPA, uma nanopartícula que não possui proteína absorvida em sua superfície, apresentou maior intensidade de fluorescência do que o PMPC-PDPA-PC, nanopartícula que possui proteínas absorvidas em sua superfície. Tal comportamento foi observado para todas as outras nanopartículas. Assim, pôde-se concluir que as nanopartículas que possuem proteínas absorvidas tendem a ter uma redução no seu uptake celular. Espero que tenhamos instigado sua curiosidade para aprender mais sobre a técnica de microscopia de fluorescência e utilizá-la em seu projeto de pesquisa.